Eu peço aqui da esquerda à direita, porque logo o autoritarismo que mira num lado atinge o outro, e já está atingindo. Que, por favor, ajudem na defesa da verdadeira democracia, do Estado de Direito e da Justiça contra esses bandidos. E eu tenho imunidade parlamentar, deveria até começar dizendo isso, que estão agindo contra o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Tá aí, deputado. O senhor ainda no final do discurso lembrou, né, que tem a imunidade parlamentar ali, mas enfim, nos dê aí uma avaliação sua do que aconteceu depois, para a gente, então, dar o início aqui para o nosso debate. De novo, boa tarde, obrigado aqui por nos atender. Imagina, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Léo. E logo depois do discurso, quando eu estava descendo da tribuna, eu ainda retorno, né, e peço licença ao presidente para dizer que se algo acontecesse contra mim, depois daquele discurso, todos saberiam por quê, afinal, todos os que mostraram a foto de Fábio Alvarez Shor nas redes sociais foram perseguidos. E, infelizmente, eu estava certo. No dia 4 de outubro, então faço um relato muito breve sobre o que aconteceu, eu recebo um e-mail da Polícia Federal aqui na gabinete, uma intimação, digamos assim, completamente atípica, porque não foi pessoal, numa caixa de entrada que todos os meus assessores têm acesso, dizendo que eu tinha opção a fazer dentro de determinadas datas e horários para me apresentar à Polícia Federal para dar um depoimento sobre uma investigação que eu não sabia qual era. Minha primeira saída foi buscar um advogado, o Dr. Alexandre Wunderlich, meu advogado criminalista, e fez o peticionamento à polícia para que enviasse o inquérito, afinal de contas eu nem sabia pelo que estava sendo investigado, e os autos que são físicos, que é outra coisa que chama a atenção, foram encaminhados ao WhatsApp depois do Dr. Wunderlich, e assim tivemos acesso ao inquérito e eu soube que eu estava sendo investigado por este discurso que eu fiz na tribuna. É algo que é completamente assim, anormal numa democracia, num Estado de Direito. A imunidade parlamentar protege justamente os parlamentares, deputados e senadores, para que possam expressar livremente suas opiniões, palavras e votos, justamente para que não sejam perseguidos depois. Né? Então, o depoimento, houve depois de recebido o inquérito, mais um e-mail da Polícia Federal, aí marcando uma data e horário específico de manifestar na polícia. Essa data era de ontem, terça, 5 de novembro, às 10 horas da manhã, de novo, de forma irregular e ilegal, primeiro por enviar ao meu e-mail funcional e segundo por estipular uma data. Eu, como deputado federal, tenho a prerrogativa, dentro de certos parâmetros, de estipular data e local para dar o depoimento, né? E eu decidi não comparecer a essa oitiva na Polícia Federal, porque a Constituição me garante imunidade parlamentar e eu não tenho quaisquer explicações a dar à autoridade policial sobre aquilo que eu disse na tribuna. Quem deve eventualmente avaliar isso são meus colegas deputados, tem conselho de ética para isso, e obviamente também os meus eleitores. Seria importante também mencionar, Léo, que nesse caso que a gente está vendo é uma investigação de um crime contra a honra, que é o que o ministro Flávio Dino, então, depois de provocado pela Polícia Federal, pelo chefe de gabinete do diretor da Polícia Federal, que foi indicado por ele, Flávio Dino, quando ministro da Justiça, também é importante lembrar isso, o chefe de gabinete do diretor da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, que foi indicado por Flávio Dino, o seu chefe de gabinete foi que fez a notícia de fato, então há um conflito de interesses total aí, né, uma perseguição muito clara, eu estaria sendo acusado ou investigado por um crime contra a honra, quando vocês viram bem no discurso, o que eu fiz ali foi uma manifestação acerca da conduta do policial como profissional, nem o conheço, não entrei na questão pessoal em nenhum momento. E, finalmente, acho que o que mais choca para mim é ver que a polícia decide fazer uma notícia de fato contra mim, né, a chefia da polícia, para me investigar por uma suposta crime contra a honra ou por denunciação caluniosa, né, em vez de apurar as irregularidades que eu denunciei. E as irregularidades envolvem eventuais cometimentos de crime graves e de abuso de autoridade, quando o policial federal cria relatórios para entregar para a autoridade judicial, informando fatos que não ocorreram. Felipe Martins passou 6 meses preso de forma ilegal, inconstitucional e injusta, porque a argumentação utilizada
pela Polícia Federal para pedir a sua prisão era de que ele supostamente tinha saído do país com Bolsonaro no final de 2022, numa viagem que nunca ocorreu. Essa situação ainda vai dar muito pano para manga, porque, pelo que se percebe, há autoridades internacionais do controle migratório americano envolvido nessa fraude na documentação de entrada de Felipe Martins. E aqui, apesar de não interessar de fato o mérito, eu entendo, para esse debate sobre imunidade parlamentar, é importante lembrar que no conteúdo eu também trouxe uma denúncia grave que o governo preferiu não investigar sobre esse assunto e, em lugar disso, preferiu investigar o denunciante. Então, para concluir, a imunidade parlamentar é um instituto que existe no mundo há mais de 300 anos. No Bill of Rights de 1689, pela primeira vez, deputados e senadores tiveram esse direito garantido, né, por uma espécie de constituição. E aqui no Brasil, desde a independência, 2 anos depois, em 1824, Dom Pedro I também garantiu imunidade parlamentar para deputados e senadores. Voltar a discutir esse assunto agora, em 2024, é muito importante, principalmente para que a gente não retroceda no tempo, porque sem imunidade parlamentar não tem democracia representativa e não há condição de deputados e senadores fazerem o seu trabalho de representação dos seus eleitores, seja na tribuna da Câmara ou em quaisquer outros meios, né, inclusive pela imprensa de comunicação, portanto, das teses que defendem, das opiniões, palavras, votos ou eventuais denúncias como essa que eu fiz. Muito bem. Deputado Marcel Van Hatten, obrigado pela participação ao vivo aqui no Conversas Cruzadas. Uma boa tarde para o senhor. Eu agradeço, desejo bom debate, vou continuar na escuta aqui para acompanhar os pontos que cada um dos nossos convidados levanta. Muitíssimo obrigado, Léo, bom programa para vocês. Abraço. Ok, muito obrigado. Bom, como o deputado federal disse, tinha um depoimento marcado para ontem na Polícia Federal, que o deputado não foi. O advogado do deputado, o doutor Alexandre Wunderlich, mandou uma nota que diz o seguinte: a defesa informa que houve aprazamento de depoimento para o dia 5 de novembro na Polícia Federal de Brasília, sendo apresentada petição escrita com pedido de envio dos autos da investigação para a PGR e o STF, com as razões jurídicas que impõem imediato arquivamento por atipicidade do fato. Assina aqui o doutor Alexandre Wunderlich.